Fala, galera do Corujão Vascaíno, sextou com S de saudade do Vasco. Amanhã, aliás, hoje, né, nesse sábado, às 18h30, temos Vasco e Cruzeiro em São Januário, válido pelo Brasileirão. Mais um jogo difícil. O Cruzeiro vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Tem alguns desfalques também, né? Lucas Silva, meio-campo importante, até o próprio Gabigol, que nem é titular, mas sempre acaba entrando. Mas o Vasco vem embalado aí pela vitória contra o Bahia e precisa da vitória para ir se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento e, de repente, buscar algo diferente aí no campeonato. O fato é que o Vasco precisava dar uma embalada, né? Precisava engatar aí pelo menos umas 3 vitórias seguidas. É difícil, porque a gente tem o Cruzeiro agora e quarta-feira a gente pega o Palmeiras em São Paulo. Mas por uma sequência de 4 jogos que muitos diziam aí que a gente faria 0 ponto, já empatamos contra o Flamengo e ganhamos do Bahia 4 pontos. Se ganhar do Cruzeiro nesse sábado, fazemos 7. De repente, beliscar um empatezinho lá em São Paulo, 8 pontos, tá de bom tamanho, e foi exatamente o que eu falei em uma das nossas lives ou vídeos, não me recordo. Se a gente conseguisse 8 pontos nessa sequência, seria muito bom. O fato é que amanhã, ou nesse sábado, melhor dizendo, a gente vai ter uma prova de fogo que vai dizer realmente que o Vasco está preparado para desafios maiores ou se a gente vai cair naquela de ganha uma partida, empata, perde outra. Vamos ver. Um assunto, antes da gente entrar propriamente falando do jogo, que vem permeando aí, principalmente depois do jogo contra o Bahia. Eu até fiz um shorts hoje, coloquei no canal a respeito disso, falando do Coutinho. Se o Coutinho já merece uma convocação para a seleção brasileira. O próprio jogador foi questionado na zona mista após o jogo contra o Bahia. Ele disse que sim, que pensa em seleção, mas que está focado no Vasco. Aquele discurso que o jogador sempre fala. O fato, meus amigos, é que se a gente for parar para pensar bem na seleção que vem sendo convocada pelo Ancelotti, que inclusive estaria no jogo nesse sábado de São Januário, mas parece que não vai mais, não tem um 10 clássico ali. Quem vem ocupando a camisa 10 é o Rafinha, que é um meio atacante, que normalmente joga até pelo lado direito lá no Barcelona. Reserva do Rafinha nos últimos jogos da seleção foi o Paquetá, que também não é um 10 clássico, para mim não devia nem estar na seleção. Enfim, o Coutinho, pela técnica que tem, ele tem vaga nessa seleção. A grande questão do Coutinho é intensidade, constância, questão física. Isso é o que pode pegar ele. Se ele conseguir uma sequência de jogos como ele vem tendo, com boas atuações, voltando a praticar aquele futebol que a gente conhece, eu acho que uma hora ou outra o Ancelotti vai chamar ele para dar uma observada nele de perto. Apesar do Ancelotti conhecer ele muito bem. Mas eu acredito que o Ancelotti vai dar uma chamada para ele, de repente, disputar uns amistosos aí na data FIFA. Agora, daí para ele conseguir realmente ir para a Copa do Mundo, é um caminho que está muito curto, né, para ele. Acho que ele teria que performar muito em alto nível num espaço pouco de tempo. Agora, você não vê a mídia falando tanto no Coutinho na Copa do Mundo ou na seleção brasileira como se vê falando do Neymar, que nem jogando tá, que vive machucado, que tem problemas extra-campo. O Coutinho é um cara muito mais profissional do que o Neymar. Isso é um fato. Então, meus amigos, eu acho que depende dele, sim, essa convocação. E depende também do time do Vasco ajudar ele.
Porque se o time do Vasco começar a performar melhor, a chance do Coutinho conseguir, pelo menos, ser observado mais de perto na seleção, crescem muito. Bom, por falar em questão de observação, saiu na noite de hoje aí, em vários canais, que o Ryan está sendo observado por gigantes europeus e que, neste sábado, estará lá representante do Tottenham e de times aí espanhóis, de outros países, para observar o Ryan. Outros canais disseram que o Ryan já recebeu uma proposta do Zenit. Eu não tenho esse tipo de informação para confirmar. O fato é que essas movimentações, elas são extremamente normais. Uma janela que se abre em janeiro aí, então, ou seja, nós estamos aí um pouco mais de 3 meses da janela abrir. É extremamente normal os times se movimentarem e mandarem representantes para observar as principais revelações aqui do futebol brasileiro. E hoje o Ryan, sem dúvida nenhuma, se não é a principal, está entre uma das 2 ou 3 principais revelações do futebol brasileiro. O fato é que o Vasco conseguiu segurar ele, né? Para isso teve que fazer sacrifícios na questão financeira. Há até um pedido de empréstimo aí de 80 milhões que está sendo questionado, mas muito, acredito eu, por conta da não venda do Ryan, no momento em que normalmente seria vendido, né? A gente já viu outras gestões do Vasco aí recentes vendendo jogadores a qualquer preço, a qualquer momento, na primeira proposta que aparecesse. E nesse ponto o Vasco agiu certo em ter segurado o Ryan. É um jogador que vem se valorizando a cada dia, muito pelo trabalho do Diniz também, né? Então é extremamente normal a presença desses olheiros, desses representantes, para observar o Ryan. E ele não é o único, né? Outro que vem despertando bastante interesse, que provavelmente lá na frente também, se manter esse futebol que está jogando, vai ser vendido, é o Barros. Isso aí é um fato. É um jogador de muita qualidade, de muita raça, boa técnica, um jogador que não se esconde, um jogador que tem, eu já falei aqui no canal, que joga como se fosse um veterano, não sente o peso por ser um garoto, né? Então é outro que pode ter certeza. Está na fila aí para ser vendido, junto com o Ryan, junto com o Leandrinho, né? Os garotos da base. O Vasco é uma fábrica de talentos. Sempre foi assim. O que sempre foi também é que a gente vendeu muito mal os nossos jovens. Enquanto a gente vê time aí arrecadando milhões, milhões e milhões por jogadores muitas vezes piores do que o nosso, jogadores inferiores, né? Ou tecnicamente que os nossos são muito melhores e os caras conseguindo arrecadar mais. A gente já viu isso na Mulambada, no Fluminense, no próprio Palmeiras. Então está na hora do Vasco realmente começar a ganhar dinheiro em cima desse rapaz, porque revelação da base, meus amigos, a grande verdade é que é para ser vendido e trazer dinheiro para o clube. Nenhuma revelação fica no time, porra, pro resto da vida. Não, os times brasileiros, nenhum deles. Já falei isso aqui também. Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético Mineiro, ninguém tem condição de segurar um garoto da base bom quando chega um europeu aí, principalmente, ou um clube árabe, com um montante de euro, de dólar na mesa para comprar, ninguém segura. Então, revelação da base é para ser vendido e para trazer dinheiro para o clube. Agora, o clube precisa saber vender. Saber o momento certo de vender e vender na hora certa. Então, o Barros, meus amigos, é outro que com certeza está na lista aí. E se não for vendido aí na próxima janela, nas próximas, você pode ter certeza, ele mantendo esse monte de futebol, ele vai ser vendido. Bom, para o jogo contra o Cruzeiro, havia expectativa do retorno entre os relacionados do Tietê e do Thiago Mendes. Eu até coloquei um tweet antes desse aí, dizendo que eles poderiam ser relacionados, mas depois saiu a lista e eles não estão nos que vão para o jogo nesse sábado às 18h30. O Vasco preferiu segurar um pouco mais, apesar deles já estarem treinando em campo, já estarem treinando com o grupo, estarem clinicamente curados das contusões, né? Curados das contusões,
mas o Vasco entende que requer um pouco mais, né, de treinamento, de condicionamento físico, principalmente o Tietê, que voltou de contusão e depois sentiu de novo, né? Então, ambos vão ser preparados para o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 19 horas, em São Paulo. Eu acho uma atitude prudente, até porque a gente tem ainda muito campeonato pela frente e temos semifinal da Copa do Brasil em dezembro, onde a gente precisa chegar com todos os jogadores em forma e em condições de nos atender, né? Eu coloquei na capa do nosso vídeo aí hoje Cuesta e Robert Renan. Robert Renan está retornando do protocolo de concussão, né, do jogo em que ele se machucou, né? Então está liberado para formar a zaga. Com isso, o Freitas vai para o banco de reservas, né? O Freitas que claramente sentiu a pressão no jogo contra o Bahia. Então, o Robert Renan, que se machucou no jogo contra o Flamengo, está de volta aí para formar a zaga com o Cuesta, que vem se apresentando muito bem. Hoje, para mim, nós temos uma zaga. A grande verdade é essa. Me agrada muito o Robert Renan e me agrada muito o Cuesta. Vejo gente criticar e dizendo, porque o Robert Renan é o novo Léo Pelé. Não é, não, senhor. Não é um novo Léo Pelé. É um jogador que tem muita habilidade com a bola no pé. A gente vê poucos zagueiros habilidosos no futebol brasileiro e eu posso garantir que o Robert Renan é um deles. Boa estatura, bom porte físico, velocidade. E o Cuesta é a mesma coisa. O Cuesta é um zagueiro de seleção colombiana, né? Um jogador que não tem uma estatura tão alta, mas compensa na impulsão e principalmente na colocação na área. E chega bem o ataque. Lembrando que o gol do Coutinho de empate contra o Bahia foi um cruzamento do Cuesta. E com a formação de volantes que hoje a gente tem jogando Hugo Moura e Barros, que dá mais segurança à zaga, eu acho que isso fortaleceu muito a defesa do Vasco. Com PH, que fisicamente entrega muito, o Pumita, que tem jogado bem, hoje eu acho que esse sexteto aí, né, os dois zagueiros, os dois volantes, os dois laterais, tem dado uma consistência muito boa para o Vasco da Gama defensivamente e tem dado mais liberdade para Coutinho, para Nuno, né, principalmente esses dois que voltam para armar o time do Vasco. Outro que vai retornar depois de cumprir o terceiro cartão amarelo é o Ryan, que está numa boa fase, né? Fez falta no jogo contra o Bahia, apesar da nossa vitória. Então o Ryan está de volta aí, descansado, né? Então acho que vai ajudar bastante, né? E o Andrés Gomes, dessa forma, volta para o banco de reservas. Sendo assim, o time que provavelmente vai a campo é Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Pumita, Barros, Hugo, Coutinho, Ryan, Nuno e Verrete. Lembrando que o Barros está, se eu não me engano, pendurado com cartão amarelo. Então seria muito interessante que ele desse uma segurada na onda dele para não ficar fora do jogo contra o Palmeiras, que a gente vai precisar muito dele. Mas muito dele no jogo contra o Palmeiras. Né? Então, se o nosso glorioso Barros conseguir dar uma segurada aí, o Diniz conversar com ele, para ele. Né? Claro, a gente sabe que volante é difícil segurar em jogo, né? Às vezes tem que dar uma entrada mais forte, né? Tem que fazer uma cobertura, acaba chegando atrasado, né? Pô, e aí é difícil o volante passar um jogo inteiro sem tomar cartão amarelo. Mas, enfim, vamos torcer para o Barros aí passar esse jogo ileso e conseguir estar em campo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 19 horas. Eu acho que se o Vasco consegue uma vitória contra o Cruzeiro nesse sábado, cara, a gente vai a 30 pontos e a gente começa a olhar mais para a parte de cima da tabela, né? Se os resultados ajudarem, então, a gente pode, de repente, ficar ali entre 11º, né? Então, já dá para olhar para outras coisas, para coisas maiores, né? Vamos aguardar aí. É isso, gente. Após o jogo, vou voltar aí com provavelmente um videozinho, um shortzinho, para a gente poder comentar e falar tudo o que aconteceu, torcendo muito por uma vitória do Vascão da Gama. Se você gostou desse vídeo aí, sempre peço, deixa seu like, compartilha aí nos seus grupos, né? Vire membro do Corujão para qualquer hora você estar na live aqui comigo, participando
como membro do canal, para comentar, dar suas opiniões, desabafar, falar bem, falar mal, né? Aqui você tem liberdade total. Segue a gente lá no Instagram, Corujão Vascaíno, e no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.